O item 2, senador José Agripino, que é o relator, projeto de lei do Senado de número 307 de 2012, complementar não terminativo. Altera o artigo 3º da Lei Complementar número 105 de 10 de janeiro de 2001, para estabelecer o prazo de 30 dias prorrogáveis a critério do juiz para cumprimento de ordem judicial de quebra de sigilo bancário, sob pena de configurar crime de desobediência. Autoria, senador Pedro Taques. Relatoria, senador José Agripino. O relatório é favorável ao projeto nos termos do substitutivo que apresenta. A matéria será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Com a palavra, o relator, senador Agripino Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa matéria é de autoria do senador Pedro Taques, que hoje governa o estado de Mato Grosso. Ela é meritória e ela foi objeto de várias discussões. Inclusive eu com representantes do Banco Central, que aqui vieram para trazer as suas explicações com relação ao prazo que os bancos, o Banco Central, as instituições financeiras, as entidades teriam para apresentar os elementos solicitados às comissões parlamentares de inquérito. A matéria foi debatida com as partes interessadas e, na minha opinião, o relatório retrata com equilíbrio aquilo que era o interesse do senador Pedro Taques. Fazer com que requerimentos apresentados em comissões parlamentares de inquérito de informações que são propriedade de instituições financeiras e que envolvam quebras de sigilo, cheguem com brevidade. E esse prazo ficou aqui estabelecido, de acordo com o equilíbrio que a matéria determina. Com o equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Eu queria pedir, por favor, aos assessores que o senador Agripino está apresentando seu relatório. Obrigado, presidente. Nem demora, nem apressamento, para que aquilo que seja solicitado possa chegar às comissões parlamentares de inquérito em prazo hábil e com a perfeição com que a matéria exige que cheguem os dados solicitados pelas comissões parlamentares de inquérito. Dito isso, eu resumo, senhor presidente, eu poderia até fazer, o voto foi distribuído por antecipação, ele foi objeto de longas discussões minhas com instituições financeiras, com o Banco Central, ela é produto de entendimento. O voto foi distribuído por antecipação e, para poupar tempo de Vossa Excelência, se quiser eu posso ler a matéria toda com a análise toda. Eu me cingiria à leitura do voto. Tendo em vista o exposto que foi distribuído por antecipação, manifestávamos pela aprovação do PLS número 307 de 2012 complementar nos termos do seguinte substitutivo. Projeto de lei do Senado número 307 de 2012 complementar. Substitutivo. Altera o artigo 3º da Lei Complementar número 105 de 10 de janeiro de 2001 para estabelecer o prazo de 45 dias, esse é o polo central, prorrogáveis a critério do juiz para cumprimento de ordem judicial de quebra de sigilo bancário sob pena de configurar crime de desobediência e de outras sanções previstas. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 3º da Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Serão prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e pelas instituições financeiras, no prazo de 45 dias, prorrogáveis a critério do juiz, as informações ordenadas pelo Poder Judiciário, preservado o seu caráter sigiloso mediante acesso restrito às partes, que delas não poderão servir-se para fins estranhos à lide. Parágrafo 4º. O prazo de 45 dias previsto no caput será ampliado para 60 dias, prorrogáveis a critério do juiz, nos casos em que as transações bancárias tiverem sido realizadas em períodos superiores a 5 anos, ou por instituições financeiras adquiridas após consulta à instituição financeira demandada quanto à complexidade de atendimento das informações. O que é que significa isso? Bancos comprados há bastante tempo, ou sigilos de contas com prazo de 5 anos para trás, o juiz poderá prorrogar para 60 dias, para que a instituição financeira
ou quem esteja envolvida, Banco Central ou CVM, possa ter mais tempo, tendo em vista o adiantado da fase em que esteja a investigação, baseada em informações pretéritas de 5 anos atrás. Haverá, portanto, necessidade de um prazo mais elastecido para que as informações cheguem precisas. Parágrafo 5º. Os prazos previstos no caput e no parágrafo 4º serão reduzidos para 30 dias nos casos específicos de solicitação por comissões parlamentares de inquérito. Parágrafo 6º. Constitui crime de desobediência nos termos do artigo 330 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, imputável ao diretor designado pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Imobiliários o não cumprimento ou atraso no envio de ordem judicial para as instituições financeiras e no atendimento das informações que detiverem nos prazos previstos desta lei. Parágrafo 7º. Constitui crime de desobediência nos termos do artigo 330 do Decreto-Lei já citado, imputável ao diretor designado para o fornecimento das informações pelas instituições financeiras o não cumprimento ou atraso no atendimento de ordem judicial de quebra de sigilo bancário. Aí está a penalização ao dirigente da instituição que não cumpriu os prazos determinados nesta lei. Parágrafo 8º. A recusa ou atraso injustificados em prestar as informações sujeitas às instituições financeiras às seguintes sanções, cumulativamente ou não, a serem impostas pelo juiz. 1. Advertência. 2. Multa pecuniária por dia de atraso até o cumprimento da ordem, no valor de 100 a 1.000 dias multa, calculadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 49 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, senador Agripino. Muito competente relatório. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do senador José Agripino. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI, favorável ao projeto nos termos da emenda de número 1 da CAI. Substitutivo.